Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende e hoje o nosso convidado é o supervisor de geoprocessamento e ocupação do solo da Prefeitura de Andradas, o Guilherme de Oliveira Maia. Guilherme, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Obrigado pelo convite. A gente está aqui representando a Prefeitura, estamos disponíveis, para todo mundo que tiver alguma dúvida, para esclarecimentos. E vamos lá falar um pouquinho a respeito dessas questões das minerações, que está muito em pauta hoje aqui em Andradas, para esclarecer um pouquinho o pessoal a respeito disso. Guilherme, um movimento muito forte vem ganhando aí as redes sociais, tem até o tema Aqui Não Mineração. Sim. A Prefeitura tem alguma ligação com isso? Como que é esse trabalho? Esse movimento em si, ele não parte da Prefeitura, A Prefeitura, ela tem esses procedimentos, são solicitados para a Prefeitura as certidões que vão compor o procedimento das minerações junto ao Estado. Então, a Prefeitura tem conhecimento a respeito das áreas que está sendo solicitado esse tipo de atividade, de mineração, mas o movimento em si, ele não parte da Prefeitura, Hoje a gente está acompanhando o que está acontecendo a respeito dele, os questionamentos, tudo, até tem bastante dúvida do pessoal que a gente tem tirado. Quem procura a gente lá, a gente tenta, à medida do possível, agendar as reuniões para a gente poder esclarecer, Mas diretamente a gente não está no movimento, porém a gente está de portas abertas para o que a gente precisar auxiliar em termos de informação, que seja possível a gente fornecer, em termos de esclarecimentos mesmo, porque como está tendo uma proporção bem grande, acaba tendo questionamentos a respeito do que de fato é, o que não é, e alguns desses questionamentos, de fato, eles acabam até mesmo criando situações que divergem do que seria o contexto proposto pelo pessoal, do movimento, e ainda assim o contexto do que seria a realidade propriamente, Então... No caso, esse movimento surgiu depois de um interesse de mineradoras por determinadas áreas aqui em Andradas para mineração. Sim. Que processo está esse? Eu sei que a Prefeitura realizou várias reuniões com vários órgãos, vários segmentos. Isso não é uma coisa de hoje, já é um processo que vem caminhando já há algum tempo. Uhum. E vocês estavam trabalhando esse assunto. E é uma região que envolve aí a Serra do Caracol e a Serra do Paudalho. Seria Sim. isso? A gente tem hoje vários pedidos dessas emissões dessas certidões que vão compor o processo estadual. E, na verdade, são poligonais que a gente fala, são áreas que vão receber os pontos de lavra futuramente, mas são espalhadas pelo município, São poligonais, algumas delas antigas, algumas mais novas. Esses processos, eles visam ou fazer a manutenção dessa poligonal, para que a empresa não perca o direito sobre ela, ou então eles visam, de fato, iniciar uma atividade mineradora, mas há uma concentração maior dessas áreas passíveis de mineração na região norte do município, que seria a partir da pedra da Serra do Caracol até as divisas com Caldas e Poços de Caldas, principalmente naquela área ali. Então existe essa concentração. A gente já tem algumas atividades mineradoras lá, até mesmo quando a gente vai para Poços a gente consegue visualizar algumas, Mas o pessoal tem buscado a gente falando justamente a respeito dessa questão de estar muito próximo de alguns condomínios, até tem um condomínio que está sendo construído que é bem próximo, tem as áreas das plantações ali, o Pico do Gavião, o Caminhos da Fé. Então o pessoal ficou bastante preocupado justamente por conta de haver toda essa concentração do interesse da mineração ali em uma área que existe de fato uma população residente, que existe uma importância para o município, do ponto de vista econômico mesmo, do ponto de vista turístico, Então isso vem chegando para a gente, mas a grande concentração está nessa região, o que não significa que seja somente nela. A gente tem alguns pedidos para a região aqui mais ao leste do município, que seria ali na região da Serra do Paudalho. Então existe essa dispersão dos pontos com uma concentração maior no que hoje seria a cratera vulcânica, que seria a Serra do Caracol para o norte do município. No caso, a Serra do Caracol e
a Serra do Pau d'Alho, que é a Pedra do Elefante, elas estão tombadas hoje? Hoje elas estão tombadas. A Serra do Caracol foi tombada no governo do Rodrigo, né? E a Serra do Pau d'Alho foi tombada agora no governo da Margot. Esses tombamentos, eles são amparados na lei orgânica do município, por uma questão de proteção da paisagem do município, né, que na verdade essas duas serras, elas estão emoldurando, né, a cidade de Andradas e são nossos cartões postais, né. Aí fez-se esse tombamento, não como uma justificativa pelas minerações, mas pela importância que tem mesmo, enquanto conjunto paisagístico, mas hoje elas possuem essas proteções. Pelos dossiês de tombamentos que elas têm, não pode haver mineração, atividade mineradora, nem na área tombada e nem na área de amortecimento, que seria o que circunda essa área tombada. Então, hoje elas estão protegidas dessas ações. Não tem o risco de haver a mineração da parte da frente da Serra do Caracol ou da Pedra do Elefante, que está no Pau d'Alho, por exemplo. Mas, no caso, a área que está em estudo para uma possível mineração seria onde? Inclui essa área tombada que não poderia ter a mineração ou é uma outra área que não pega esse tombamento? Sim. Dessa questão da Serra do Pau d'Alho, ela, de fato, ela incluía grande parte da serra, né? Então, nesse caso, o tombamento restringe. Na região da Serra do Caracol, ela estaria atrás da Serra do Caracol, né? É uma área que a gente tem ali, já próxima à rodovia mesmo, quem está indo para Poços passa por esse trecho. Tem uma parte dela que entraria nessa área de amortecimento, que dentro dessa área não poderia ser feita. O restante dessa área de mineração seria mais ao norte da Serra do Caracol, então realmente já teria esse direito, né? Só que ali tem várias poligonais mesmo, que estão dessa área próxima à Serra do Caracol, e aí vão até o Clube de Campo, pegam atravessa a pista e segue sentido Caldas. Então ali são várias áreas de poligonais de solicitação, né? Não é um ponto só não, ele tem algumas. Com esse clamor da população, até tem um slogan, aqui não, mineração, como que a prefeitura viu essa reação da comunidade e o que deve ser feito para dar sequência? Deve ter uma audiência pública para ouvir, oficializar isso, ver os questionamentos da população e a população também entender o que está acontecendo e a maneira de agir? Sim. A gente não tem hoje agendado uma audiência pública, né, mas vai culminar nisso, até porque, pelo que a gente está percebendo, pelo que a gente está tendo contato, é um apelo bem grande da população, né? Então vai ser ouvido sim, a prefeitura, o município, né, de Andradas está trabalhando justamente nesse contexto de ouvir o interesse da população e dentro da legalidade e da parte técnica da questão, mas conseguir juntar esse apelo popular com o que é possível legalmente de ser feito, né? Vai haver a audiência pública, eu acredito até que serão talvez 2 ou mais audiências públicas, uma que seria justamente para ouvir essa população a respeito dessa questão como um todo, e depois individualmente com os processos, a partir do momento em que as empresas encaminharem as documentações que a gente pediu, que são documentações que foram indicadas pelos conselhos, né, para que houvesse um melhor entendimento a respeito do impacto que poderia ser causado, para a gente não ficar naquela questão de achismo, né, como é um setor técnico, a gente acaba tendo que ter essa questão técnica mesmo, sendo bem esclarecida. Então, esses processos foram encaminhados aos conselhos e os conselhos se manifestaram, alguns com bastante preocupação, outros indicando alguns estudos que poderiam ser encaminhados para justamente poder dizer, olha, realmente vai impactar tal coisa ou não vai impactar, para a gente poder, então, tomar essa decisão de uma forma que seja sustentável, né, para o município, não só pelo fato de haver atividade econômica no local, haver potencial turístico, mas porque a gente tem que estar dentro da legalidade da situação, né? No caso hoje, se a prefeitura não autorizar a mineração nesse local, as empresas conseguem isso de outra maneira, judicialmente? Sim, como qualquer processo público, né, qualquer negativa tem que ser embasada legalmente, né? Então, se você não tem informação suficiente, isso é derrubado. Se tecnicamente a gente vê que de fato tem questionamentos ali, e esses questionamentos eles não são esclarecidos de uma forma que torne até mesmo passível haver um diálogo a respeito de como mitigar uma questão ou como contornar uma questão, né?
Mas se a gente tem uma negativa que ela não é embasada legalmente, existem as questões judiciais, os meios judiciais. Porém, ainda assim, como é a mineração um interesse público, que é de competência do governo federal, isso acaba tendo outras esferas que vão falar a respeito, né? E que, portanto, uma simples negativa de um agente político local não conseguiria garantir que essa empresa não vai vir minerar, né? Ou seja, se a gente tem um agente político, seja vereador, seja prefeito, que nega simplesmente por negar, isso vai ser contestado, né? E isso não vai garantir que a empresa não vai vir, né? Então, tem que ser muito bem documentado. Lá é uma região Sim. que tem nascentes. Sim, sim. É um... Ali, essa região próxima à Serra do Caracol, atrás da Serra do Caracol, é uma área de recarga de água que abastece as nossas fontes de água aqui para o abastecimento da sede do município, né, para a cidade propriamente. Então tem essa importância, é uma área que tem muita plantação, né? Quando a gente sobe aqui sentido para Poços, não só as plantações com grande estrutura tecnológica, né, que é o caso dessas últimas que vieram, mas a gente tem as várias outras famílias que dependem dos plantios, da agricultura ali. E tem também as questões de potencial turístico, né, que seria o Pico do Gavião, Caminhos da Fé, que estão nessa região próxima ali também. Hoje, nesse pré-levantamento que vocês fizeram, a expectativa de vocês vocês preferem trabalhar com turismo hoje do que com a mineração? Hoje, o governo, na verdade, de Andradas, ele tem uma vocação mais turística, né? Foi feito o plano de turismo, está havendo esse direcionamento do investimento do município e das intenções do município para a questão turística. Uma situação ou uma vertente que a gente está tendo direcionamento não exclui a outra, né? Elas acabam trabalhando juntas. Mas o que a gente não quer, de certa forma, né, que dentro desses princípios de ser legal e ser técnico, o que a gente não quer é criar uma situação em que um uso vá causar com que os outros tenham que sair dali ou que não vai mais poder ter o condomínio que de fato existe, que não vai mais poder ter as plantações que existem. Então, a gente tem esse norte nessa sustentabilidade entre as ações, né? Porque deve-se valorizar os caminhos turísticos que nós temos, que são importantes, e Andradas é conhecida pelo Pico do Gavião, né? Então, a gente está justamente aguardando esses encaminhamentos dessas documentações para a gente conseguir, de fato, mensurar o que é o impacto e o que não é. Andradas pode perder o caminho da fé caso essa área se torne uma mineração e pode prejudicar o turismo pelo Pico do Gavião? O pessoal tem mencionado muito isso por conta da seguinte questão. Digamos que a mineração em si, alguma delas, não vai fazer uso de agente químico ou não vai causar uma poluição propriamente. O impacto mínimo que teria seria o da poeira gerada pela locomoção dos caminhões. Então, quando a gente pega a estrada em si, a gente tem a poeira, a gente tem os caminhões passando, então isso causa um impacto não só na questão da paisagem, mas também na questão do conforto do usuário. E o Caminhos da Fé é uma das estradas que tem ali, então haveria essa interferência, né? Haveria essa interferência. Então, existe essa preocupação do Caminhos da Fé, o Caminhos da Fé foi bem pontual a respeito disso, de que não é possível que seja feita, então, essa interferência a ponto de fazer com que os usuários não possam mais utilizar o Caminhos da Fé, né? Então, caso a gente venha a perder, a gente tem um impacto sim, né? Não só nessa questão do turismo em si, né? De quem vem para Andradas e conhece a cidade, mas também dos comércios aqui que que atendem esses turistas e que de fato trazem mais recursos econômicos, né? Então existe um impacto. Essa questão do Caminhos da Fé, por exemplo, foi levantada pelo CONTUR, que é o Conselho de Turismo. Então, a partir justamente dessas pontuações, que o município conseguiu entender um pouquinho do posicionamento da população, né? No caso, Águas da Prata fez um movimento, tinha seu interesse em minerar algumas áreas de Águas da Prata, e Águas da Prata conseguiu barrar isso. Você acredita que o caminho de Andradas é seguir basicamente o que Águas da Prata fez e conseguir também essa não mineração?
Águas da Prata, ela conseguiu criar restrições, né? E, na verdade, o procedimento em si, ele é baseado em lei, né? Deve-se chegar a um ponto, se é do interesse da população, deve-se chegar num ponto de criar uma legislação que restrinja, né? Então, partindo do princípio de que existe uma legislação, aí sim, conseguiria... Mas essa legislação ela tem que ser feita aqui em Andradas, a prefeita encaminhar um projeto para a Câmara aprovar, ou os vereadores fazer esse projeto aprovar e a prefeita sancionar, ou seria outro caminho? É uma legislação municipal. Ela é uma legislação municipal criando essa restrição. Só que ela não é uma legislação, vamos dizer assim, genérica a ponto de falar Andradas não recebe mais mineração. Até porque ela seria questionada, né? Seria uma legislação mais no sentido de zonear onde pode ser feito o quê, onde que pode receber mineração. Então, desde que tenha o amparo de uma lei, seja o peso de uma lei, isso conseguiria restringir, né? Mas isso dependeria justamente pelo caminho que esse movimento está tomando. Eu acredito que vai haver essa solicitação, né, para a Câmara, para a Prefeitura, para a criação dessa lei. Mas, enquanto não tiver peso de lei, né, não adianta e restringir. Por restringir também é complicado. Tem que ser justamente sustentável a questão, né? Tem regiões aqui do município que poderiam ser mineradas, não teria problema. Mas não são todas as regiões, então, a partir do momento que tem-se uma legislação, conseguiria, né? No caso, essas mineradoras, elas querem explorar o quê? Elas, nesse processo, nesse pedido que elas fizeram à prefeitura, elas falam assim, olha, a gente quer tal produto. Isso foi passado para vocês? São vários pedidos, né, na verdade, são várias solicitações distintas. Algumas tratam de bauxita, algumas tratam de outros tipos de minério. Por exemplo, dessa que seria da Serra do Pau d'Alho, já seria granito. Então são desde rochas ornamentais até as rochas os minérios que vão permitir a produção de materiais beneficiados, né? Então tem uma certa variedade de solicitações aí de materiais. Nesse momento, como quem está em casa assistindo, a população, como que ele pode ajudar a prefeitura nesse momento? A prefeitura ela vai se basear sempre na questão legal, né? Legal e técnica. Então, a gente faz os procedimentos dentro da prefeitura, lógico, ouvindo a população. A gente tem interesse, a gente está aberto a receber esses questionamentos, essas sugestões, né? À medida do possível, a gente faz os agendamentos para a gente conseguir reunir. Se o pessoal quiser passar lá para dar uma ideia boa, sempre bem-vinda, né? Mas a gente tem que sempre se respaldar pelo lado legal. Então, sem uma legislação que restrinja, pelo que eu acredito que o movimento está virando, vai acabar chegando nesse ponto, né? Hoje, pelo simples posicionamento de uma negativa, isso é questionável e isso não consegue acontecer, né? Então, eu acredito que esse movimento ele vai acabar se estruturando mais, né? E talvez chegue para o município com uma proposta de algo que seja feito de fato efetivo, talvez uma proposta de lei, alguma coisa nesse sentido, né? No caso, para quem tem em casa entender, qual é o prazo que essas mineradoras poderiam começar a fazer um trabalho lá? Tem um período que dá para fazer todo esse processo? Esse processo que você disse... Para assegurar a criação de uma lei, esse movimento popular, a audiência pública, ouvir as pessoas, estruturar essa lei no embasamento, ser votada, aprovada, sancionada. Qual que é o período para isso e o período, por causa que a empresa não pediu, as mineradoras pediram um documento para a prefeitura, vocês estão analisando, para depois eles darem sequência ao andamento de todo o processo, né? Sim, sim. Eles solicitam esse documento que a prefeitura certifica, né, para compor o procedimento dele junto ao Estado, porque não é o município quem vai licenciar, quem vai autorizar, é o Estado, né? A gente qualifica se é possível ou não. Mas esses procedimentos, eles acabam tendo esses momentos de questionamento, esses momentos de notificação. Alguns deles hoje estão, de fato, notificados para apresentar documento. Então, é o que eu sempre vou frisar a respeito da legalidade do procedimento em si, né? A gente tem prazos para serem atendidos, a gente deve seguir esses prazos.
E a gente não pode simplesmente segurar um processo por segurar. Isso não existe dentro de uma administração. Então, eles têm o prazo deles para correr, né? E nesse momento, alguns estão notificados justamente porque a gente quer ter essa segurança de, se vai causar impacto, é possível mitigar? Como? Entende? Então, a gente quer entender essa questão para justamente não criar uma situação em que todo o trabalho do município vai se perder ou o trabalho mesmo, a vida da população que está ali em volta, que tem sua fonte de renda, que tem sua casa, também vai ser prejudicada. Então, a gente quer justamente, nesse momento, trabalhar nesse sentido de conseguir equilibrar as coisas, né? Mas parte sempre do princípio da legalidade, né, do que a lei diz. Então, sempre a gente vai acabar voltando para esse ponto, né? Então tá, joia. Guilherme, queria agradecer muito a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigado. Conversamos hoje com o supervisor de geoprocessamento e também ocupação do solo aqui de Andradas, Guilherme de Oliveira Maia.